O Brasil teve uma queda de 2,4% nos registros oficiais de mortes violentas intencionais ocorridas ao longo de 2022 na comparação com 2021. Então, a gente está falando do ano passado, tá? Antes do governo Lula. É o que aponta o anuário do Fórum Brasileiro da Segurança Pública, divulgado hoje, quinta-feira. Segundo o levantamento, foram contabilizadas 48.400 vítimas em 2021, contra 47.500 em 2022. É muita gente, tá? Só para deixar claro, trata-se do menor patamar verificado desde 2011, quando foram registrados 47.215 casos de mortes violentas intencionais, que englobam crimes de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. O estudo considera os dados envolvendo a atuação policial, tanto a letalidade quanto a mortalidade. 3 das 5 regiões do país tiveram alta nas mortes intencionais. O Sul, com 3,4%, Norte com 2,7% e Centro-Oeste com 0,8%. Então, esses tiveram alta. Já o Nordeste teve queda de 4,5% e o Sudeste de 2%, puxando a redução geral do país. A Bahia registrou 6.659 mortes violentas intencionais no ano passado, liderando o ranking estadual de óbitos. Das 50 cidades mais violentas do país, 12 estão na Bahia. O município com maior taxa de mortes violentas é Juquié, que possui cerca de 160 mil habitantes e fica no sudoeste do estado. A cidade tem taxa de mortes violentas de 88,8 a cada 100 mil habitantes. Outros 3 municípios baianos têm taxa superior a 80 e seguem Juquié na lista dos mais violentos do país. Santo Antônio de Jesus, com 88,3, Simões Filho, com 87,4 e Camaçari, com 82,1. Eu vou fazer uma pausa aqui para lembrar que o PT governa a Bahia há muito tempo. E a Bahia continua sendo um estado em que há muitas mortes violentas. A queda da taxa de mortes violentas no cenário nacional, ela começou ali em 2018, quando Michel Temer estava no poder. Lembrando que o impeachment de Dilma foi em 2016, 2017 ali começou na prática, né, um novo governo, e em 2018 já havia uma queda. Só para trazer todos os dados antes da análise, queria lembrar que no último ano de governo do PT, 2016, 62.517 pessoas foram assassinadas no Brasil. A gente estava vendo ali o dado mais recente, sobre 2022, a gente está falando de 40 e poucos mil. É um número altíssimo ainda. Agora, você tem uma queda. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque existe uma dívida do PT em relação ao cuidado com a segurança pública. E é esse partido que está no governo atualmente e que precisa mostrar serviço. Daqui a pouco eu trago mais comentários e análise, inclusive a repercussão desses dados, mas queria ouvir, dessa vez, o Wilson Lima primeiro, sobre essa questão da segurança pública, muitas vezes em segundo plano aí em Brasília, né, Wilson? Sem dúvida nenhuma, Felipe. É um assunto que também desperta paixões, né? Porque durante os últimos 4 anos, ao longo dos últimos 4 anos, melhor dizendo, se tentou associar esses números diretamente à liberação de armas. Então, há também um debate muito difuso e até muito rasteiro, associando diretamente segurança pública à entrega de armas para a população brasileira. Então, isso também é algo que me preocupa, sabe, Felipe? Porque a gente sempre fica até nesse assunto, né, a gente entra numa dicotomia de que o problema é a entrega das armas ou não entrega das armas, né? Eu preciso armar o cidadão para que o cidadão se defenda. Só que, na verdade, você acaba criando outros problemas. E quando a gente fala de segurança pública, a gente tem que pensar, basicamente, que a segurança pública ela é um setor que depende de uma ação interinstitucional. Sabe, você vai desde a educação do cidadão lá nas escolas até o combate à criminalidade, inclusive a ação do Poder Judiciário que a gente tanto criticou no bloco anterior. Então você tem toda uma cadeia. Não adianta simplesmente o cidadão só se armar ou um executivo, um prefeito, um governador tentar fazer uma ação pontual de segurança pública. Você precisa puxar essa capivara, utilizando um termo bem popular, você precisa puxar essa capivara e
apontar e partir para várias soluções. Você precisa ter um monitoramento, tipo, você precisa ter uma ação policial muito mais efetiva. Para você conseguir fazer isso, você precisa valorizar o teu policial militar, você precisa valorizar a tua guarda municipal. Para que você consiga também ter uma capacidade de policiamento preventivo, você também tem que apostar em políticas públicas, principalmente nas periferias. Se você for pegar os números aqui dessa pesquisa que foi divulgada hoje, a capital com a maior taxa de homicídios é Salvador, lá na Bahia, que é uma cidade comandada pelo ACM Neto. Mas a política de segurança pública, ela é do governo do estado comandado pelo PT, como você falou durante o bloco, Felipe. Então, assim, você vê que não existe uma coisa básica chamada união entre o poder público municipal e o poder público estadual. Então, é um assunto absolutamente complexo que você precisa, de fato, ter uma união geral. E tem um detalhe que vai ser mais complicado durante o governo Lula, é que nos próximos 4 anos, e é notório isso, o governo Lula vai ficar com aquele discurso idiota da esquerda de criminalizar o policial. Ah, porque o policial, ele é o mal da sociedade, o policial é aquilo, contra a polícia precisa ser, sabe? É um discurso que não ajuda, é um discurso que não facilita, é um discurso que não agrega, sabe? É um discurso que só faz criar uma situação ainda mais delicada, cria só uma situação ainda de um distanciamento cada vez maior entre o governo federal e as forças de segurança pública. Ainda mais no momento em que você tem um Congresso Nacional absolutamente empoderado e que tem esses representantes da segurança pública ocupando espaços de poder e espaços de destaque lá na Câmara dos Deputados e no Senado. Então, para você, de fato, ter um trabalho de longo prazo de redução de criminalidade, de redução de mortes violentas, você precisa pensar essa política como um todo. Você precisa pensar desde a base, desde a escola, ação ali já de base, de enfrentamento da criminalidade, até ações de repressão, e isso também passa pelo Poder Judiciário, passa por investigações que, de fato, levem o criminoso para a cadeia e que, de fato, alguns crimes sejam punidos em sua essência. E já que você falou dessa atuação conjunta, na verdade, que é necessária, foi ali no governo de Michel Temer, em 2018, que foi criado o SUSP, né? O Sistema Único de Segurança Pública, que tinha o objetivo, estava até pegando aqui o seu objetivo alegado, de preservar a ordem pública e a integridade das pessoas e do patrimônio através da atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública nas esferas federal, estadual e municipal. Eu sempre defendi que a segurança pública do país é objeto de preocupação e de atuação de todas as esferas. É claro que você tem uma responsabilidade direta ali dos governos do Estado, agora você tem uma responsabilidade direta também do governo federal sobre a questão das fronteiras, sobre uma série de outras coisas que se articulam com as questões estaduais. Da mesma forma, as prefeituras podem contribuir, desde questões como iluminação, pavimentação de rua, etc., tudo aquilo que facilita o trabalho da polícia e dificulta o trabalho dos criminosos. Então, é preciso haver uma atuação conjunta. Tem muita discussão também sobre guardas municipais, deve mandar armado, não deve, etc., mas você tem uma participação municipal também nesse debate. A gente já vai chamar a atenção para outras medidas que foram adotadas no governo Bolsonaro, só queria ressaltar que o SUSP foi criado ali no governo Michel Temer, justamente no ano em que começou essa queda. É claro que a queda é multifatorial e também vamos detalhar isso aí. Mas, Graeb, quero ver você primeiro. Felipe, primeiro, óbvio que qualquer queda na taxa de mortes no Brasil tem que ser comemorada. Queda na taxa de morte significa que vidas foram salvas. Tem gente que continua aí com a sua família, né? Continua aqui entre nós, e poderia ter morrido. É isso que, no fim, foram vidas salvas, né? Agora, o Brasil continua sendo extremamente violento. Os números não foram publicados nesse anuário, porque, enfim, o Brasil deixou de mandar dados para fora, então não tem as comparações internacionais que normalmente são feitas pelo anuário.
mas é quase certeza absoluta que o Brasil vai continuar sendo um dos 10 países com maior número de homicídios anuais no mundo, né? Então, não vamos imaginar que a gente já chegou aonde precisava. Estamos longe disso. Mas, é óbvio, qualquer redução é preciosa, né? Qualquer redução é preciosa. Em segundo lugar, queria observar que o fato de você ter chamado a atenção para o Estado, em particular a Bahia, que ainda é muito violento, é importante. Porque tem um plano nacional de segurança pública que estabeleceu metas de redução do número de mortes por 100 mil habitantes. Esse é o parâmetro utilizado mundialmente para se medir homicídios, né? Mortes violentas, mortes por 100 mil habitantes, né? O objetivo é que se chegue a 17 mortes por 100 mil habitantes em todo o país. 54% dos municípios brasileiros já conseguiram chegar lá, né? Nós temos, portanto, 48% dos municípios que ainda precisam de trabalho. Agora, o fato de que alguns conseguiram significa que a focalização, quando você dá atenção a isso localmente, e é nos municípios que as mortes acontecem, como toda a vida das pessoas, transcorre nos municípios. Quando você focaliza a atenção nos lugares que têm os números piores, onde algo muito ruim está acontecendo, quando você investiga, vai atrás da informação, traça planos para atacar aquele problema, é possível reduzir. Então, quando você fala que na Bahia, governada há muito tempo por um mesmo partido, você tem números elevados, isso significa o quê? Que não está dando atenção ao problema. Que essa focalização no problema seríssimo da morte violenta não está acontecendo. Isso é culpa dos governantes. É culpa, para começo de conversa, sim, do governador, porque policiamento é, antes de mais nada, uma atribuição dos governos estaduais, né? Então, sim, é importante apontar o dedo para esses estados que não estão fazendo o seu trabalho. Terceiro dado que eu queria chamar a atenção sobre esses números gerais do anuário é que o governo Bolsonaro e pessoas associadas ao governo têm festejado muito. Foram ações do governo que fizeram diminuir esses números, tal. Esse discurso é muito duvidoso. E este anuário traz um dado que põe isso mais em dúvida ainda, que é o fato de que a região norte, a região amazônica, para ser mais preciso, é aquela onde o problema da violência é mais agudo. E a que se deve isso? Primeiro, ao fato de que é uma rota de tráfico de drogas. E aí a atribuição para conter tráfico é do governo federal. Segundo, que esses índices de morte violenta são altos também por causa de atividades ilegais como garimpo e desmatamento, que quase sempre vem acompanhados de violência. E aí a atribuição é do governo federal também. Ou seja, vamos receber com um grãozão de sal essas celebrações que o bolsonarismo faz da redução das mortes. Porque ali na região onde elas são um problema epidêmico, o bolsonarismo, temos que ser claros a respeito disso, ajudou a piorar, não ajudou a melhorar.